Olá, amigos da Casa de Acolhida. É um prazer estar aqui novamente para a gente conversar um pouco sobre o tema maternidade. Primeiramente, me apresentar, sou a Priscila, psicóloga, e escolhemos esse tema por estarmos no mês de maio, né? E ontem temos comemorado o Dia das Mães. Então, o tema maternidade é um tema bastante profundo, complexo, mas eu vou tentar aqui colocar algumas ideias, algumas coisas pertinentes a esse tema. Então, primeiramente, eu pensei em falar um pouco sobre o que é a maternidade, né? Primeiro que ontem eu recebi no WhatsApp, né, de uma amiga me desejando parabéns pelo Dia das Mães. E no que ela me passou, estava escrito assim: ser mãe é um verbo, né? E o que quer dizer isso, né? É um verbo. Verbo é sempre o quê? Uma ação, algo que acontece num processo de construção, né? Então, ser mãe não é algo que a gente pode entender como sendo algo pronto, definido, como que uma receita, que toma aqui, você é mãe agora. Não é assim, né? Então, ser mãe é um verbo nesse sentido. Ser mãe é algo que acontece durante toda a vida de uma mãe, né? Então, para começar mesmo o assunto, né? Existe um ditado que hoje todo mundo fala, está na boca de todo mundo, que é assim: quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Se o bebê não nasce, não tem mãe, né? Então, a gente só pode, na verdade, vir a ser uma mãe, tornar-se mãe, quando nasce um bebê, né? E quando a gente pensa nisso, né, eu também me peguei lembrando dos comerciais, que até hoje são muito retratados, né, na TV, enfim, revistas. Tá muito nas propagandas a ideia do quê? Daquela família feliz, daquela mãe perfeita, né, todo mundo muito bem, tudo muito romantizado, né? Mas a gente sabe que a coisa não funciona assim, né? Ser mãe, por ser essa construção diária, né, passa por uma ideia de que a mãe não é esse ser perfeito, né? Viver a maternidade não é viver só um amor incondicional, só coisas maravilhosas, não. Ser mãe é algo bastante difícil e profundo, né, que demanda da gente, no caso da mulher, né, não dizendo que outras espécies, né, ou seja o homem, seja a avó, seja o avô, eles também podem maternar, né, mas pensando na mulher vivendo essa maternidade, é algo que ela vai construir no dia a dia, com todas as dificuldades implicadas, né, nessa maternidade. Então, essa ideia da mãe perfeita que a gente vê nos comerciais, isso não existe, né? Aí a gente começa a pensar assim: quando nasce essa mãe, né, nasce também uma nova mulher, né? Que para essa mulher que se torna mãe, né, é também algo muito desconhecido, né? Então, a primeira coisa que é importante para a gente pensar é assim: uma mulher que se torna mãe, ela não deixa de ser mulher, né? Ela continua sendo a mulher que ela sempre foi e passa a ser uma mulher mãe, né? Então, outros atributos, outras questões que ela vai precisar desenvolver, outros recursos que ela vai precisar desenvolver, estão embutidos nessa nova condição de mãe. Mas ela não deixa de ser mulher, né? Então, o que a gente vê muito? A gente vê uma sociedade que ainda não consegue olhar para essa mulher, né, em toda a sua existência, assim, bem complexa, em todas as suas identidades, né? Porque quando a gente se torna mãe, a gente não deixa de ser
profissional, a gente não deixa de ser esposa, a gente não deixa de ser filha, amiga, fazedora de partes de um monte de outras coisas. Então, a gente continua vivendo as mesmas experiências que vivia antes de ter o bebê. Quando nasce um bebê, nasce a mãe também, né? Então, a gente tem sempre que pensar nessa condição da mulher que não deixa de ser mulher quando se torna mãe, né? Então, tem mães de todos os jeitos, né? Tem as mães solo, né, que a gente fala, que são as mães que têm os seus bebês sozinhas, né? As tais mães solteiras, né? Assim, elas criam seus filhos sozinhas. Tem as mães que vivenciam um abandono paterno, né? Quer dizer, o abandono do pai. A gente vê muito isso, né? Relatos de onde nasce o bebê, o pai da criança, quer dizer, o parceiro dessa mulher, ele vai embora, ele abandona, né? Tem aquelas mães que não são acompanhadas de ninguém da família, né? Mães que tocam a vida sozinha mesmo com aquele filho, né? Com aquele novo lugar que ela ocupa. Existem mães de famílias felizes, mães de famílias conturbadas, com mais problemas, né? Então, tudo para dizer assim, as mães, elas são construídas neste contexto real da vida delas. Cada mãe vai vivenciando esse processo de se tornar mãe nesta realidade que ela vive, né? Por isso não existe essa tal mãe perfeita, né? Então, assim, dá para a gente pensar o quanto que a maternidade traz, né, experiências, situações extremamente complexas e profundas, e não são poucas, né? As mulheres, as mães, né, as mães mulheres, aliás, as mulheres mães, elas, o que eu percebo muito é que elas não encontram um espaço para poder falar das dores de ser mãe. Porque ser mãe não é só viver a delícia de trocar o filhinho, de vê-lo crescer. Não, tem as dificuldades, tem as dores, tem as angústias, né? E as mulheres não encontram esse lugar para falar desses problemas, né? Então, o que a gente vê muito? A gente vê muito a questão das depressões pós-parto, né? Que é um assunto bastante complexo, eu não vou entrar nisso agora, mas isso acaba existindo. A gente vive muito a questão hoje muito falada da alienação parental, né? O que é alienação parental? É quando um dos pares, assim, ou o pai ou a mãe, passa a falar mal ou a não deixar que a criança tenha uma vivência com o pai ou com a mãe, né? Então, tira a possibilidade daquela criança viver uma relação, seja com o pai ou com a mãe, né? Isso é muito comum. Essa mãe, como eu já disse, vive também na sua maternidade a ausência da figura paterna, né? E o que isso pode representar para as crianças, né? Mas isso é ruim, os filhos observarem as mães vivendo todas essas questões da mãe não perfeita, da mãe que erra, da mãe que fala uma coisa e faz outra, né? Mãe que fala assim, não grita, de repente o filho vai lá e vê a mãe gritando, né? Ou a mãe que de repente solta um pum, né? Para uma criança, nossa, minha mãe é humana, é real, não é aquela ideia, né, de uma mãe que não faz nada diferente, né? Isso para a criança é extremamente importante, porque ele vai crescendo com a ideia de que ninguém é perfeito, né? E se ninguém é perfeito, ele também não é perfeito, ele também é passível de erro, passível de conflitos, né? Então, isso é muito importante na relação mãe e filho. A gente continua conversando no próximo vídeo e o tema vai continuar sendo falado um pouco sobre maternidade. Até mais.